Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos deu e por esse privilégio que nós temos de poder nos reunir aqui na casa do nosso irmão José e da nossa irmã Maíra, para juntos termos comunhão com o Senhor. Reconhecemos, Senhor, que de nós mesmos nós temos nada para te oferecer, que nós somos pecadores, Senhor, falhos, fracos, frágeis, mas nós temos uma necessidade enorme de estar diante da tua presença. Desejamos, Senhor, crescer no conhecimento do Senhor, na graça do Senhor, na estatura do Senhor, para que um dia nós possamos nos apresentar diante de ti como aqueles que têm condição de servir o Senhor, de honrar o Senhor, de viver para o Senhor. Hoje, Senhor, tudo que nós precisamos é graça sobre graça. Então conceda-nos, Senhor, a graça de podermos tocar o Senhor. Se o Senhor não conceder, ninguém vai ver o Senhor. Mas se o Senhor conceder, nós poderemos tocar o Senhor. Então nós queremos repreender, Senhor, todos os teus inimigos. Que caia por terra todo o poder que se levanta contra o teu nome, a tua majestade, a tua glória. E que o próprio Satanás bata retirada com seus demônios, para que esse lugar se torne um lugar santo, onde o Senhor tenha primazia. Porque o Senhor é digno de toda glória, de toda honra, de toda exaltação, de todo louvor. E nós queremos te adorar, Senhor. Então, nós nos curvamos diante de ti, pedimos misericórdia. Conceda-nos, Senhor, graça e misericórdia, para que nós possamos ouvir a tua palavra, para que nós possamos receber o teu conselho e para que nós possamos responder, Senhor, de maneira responsável, sincera, séria, a tudo que o Senhor tem falado para nós. Entregamos a ti, Senhor, as nossas vidas, entregamos a ti, Senhor, esse tempo e clamamos por socorro, Senhor. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, vamos inverter hoje, depois no final a gente faz os louvores, porque nós temos começado nossas reuniões, nós voltamos a começar nossas reuniões num horário muito tardio. E eu não sei porquê, mas devagarinho a gente vai fazendo isso, né? Se a gente continuar assim, daqui uns dias nossas reuniões começam às 9 horas. E eu gostaria de terminar todos os estudos às 9h30. Uma vez, sabe, eu fui convidado para pregar num lugar e os irmãos me deram o tema da mensagem, me deram, sabe, tudo, sabe? Naquela época ainda era menino, né? E eu fui lá, um lugar longe, sabe? E eu fui lá, eu e o Juninho era pequenininho ainda. E eu cheguei lá, os irmãos passaram a palavra para mim, faltava 8:50. E eu terminei a pregação 10:30. Entendeu? Nunca mais eles me convidaram para pregar. Nunca mais. Mas eu era muito menino, né? Hoje eu não faço mais isso, graças a Deus. E nós temos compartilhado esses dias, tem sido uma tarefa muito difícil para mim, porque de certa forma eu estou passando para os irmãos aquilo que eu recebi. E eu tenho que ser sincero para os irmãos, que eu não consigo ser 100% fiel naquilo que eu recebi. Então eu estou passando para os irmãos, vamos falar assim, ó, aquilo que eu consegui anotar e aquilo que eu consegui, vamos dizer assim, receber com facilidade na minha linguagem. Eu acho que assim fica mais fácil dos irmãos entenderem. E hoje eu gostaria de dar o primeiro passo nas mensagens que o nosso irmão Cláudio Kalov compartilhou. O tema da conferência lá era prosseguindo rumo ao alvo. E o irmão, ele trabalhou com um assunto relacionado à vida eterna. E a primeira mensagem dele tinha como título A Consciência da Vida Eterna. Então vamos abrir a palavra lá em 1 João. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12, diz assim, ó, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O outro texto está em Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou não pertence a ele. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu vou repetir. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esses 3 versículos, olhando, meditando neles, ajuda bastante a gente compreender a importância da consciência da vida eterna. Porque enquanto a vida eterna não vem habitar em nós, tudo que nós temos é uma ideia distante do que deveria ou poderia ser a vida cristã. Então, isso o irmão não apresentou lá, mas eu quero falar com vocês. Eu penso que era importante a gente dar uma olhadinha num texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 47 até o 49. Diz assim a palavra: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Por que esse texto é importante? Porque esse texto ele vai mostrar para nós essas duas realidades entre Adão e Cristo. O primeiro homem é Adão, o segundo homem é Cristo. E aqui o texto deixa bem claro para nós as características de Adão e as características do Senhor. As características do homem natural e as características do homem espiritual. As características do homem terreno, as características do homem do céu. E o texto ele vai dizer para nós, os filhos de Deus, de modo bem claro, que do mesmo modo que nós viemos a esse mundo, trazendo tudo de Adão, nós também devemos trazer tudo o que é do Senhor. É um texto muito importante para nós. E essas duas faces vai ajudar bastante a gente a considerar o que realmente significa a consciência da vida eterna. Então, como ele usou Adão, eu também gostaria de fazer isso com os irmãos na nossa introdução, antes de entrar nos textos que o irmão vai trazer para nós lá da conferência. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós temos aqui alguns detalhes da criação do homem. Então o texto vai dizer assim, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu vou avançar um pouquinho para não ler os outros detalhes e vou ler o versículo 31, que está relacionado com o sexto dia, tá? E tá dito assim, ó: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o sexto dia. Então, irmãos, eu creio que o texto que nós lemos lá de 1 Coríntios, quando fala do homem que Deus criou, terreno, está falando desse homem aqui. Não está falando do homem que foi enganado por Satanás, caiu no pecado, se tornou um traste. Não. Está falando desse homem que Deus criou aqui muito bom. Porque tudo que você encontra na criação diz assim, ó, e viu Deus que era bom. Mas quando chega no sexto dia que Deus cria o homem, ele conclui dizendo assim, ó, muito bom. Ou seja, Deus não fez um pecador. Deus não fez um bandido para ele ficar correndo atrás dele. Deus fez um homem com essas características que nós temos aqui. Um homem para representá-lo. Um homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus colocou na alma do homem essa capacidade, tá? Essa capacidade de crescer como ser humano, com caráter, com moral, com ética. Deus colocou no homem essa condição de dizer sim e de dizer não. Deus colocou todas essas características no homem para que ele pudesse dominar sobre tudo. Sobre tudo. Deus deu ao homem essa capacidade de dominar sobre toda a criação. E Deus colocou no homem um espírito dentro dele para que esse homem pudesse se relacionar com o próprio Criador. Foi assim que Deus fez o homem. E quando Deus terminou, ele disse muito bom. Agora, esse muito bom não é um homem conforme Jesus, perfeito, espiritual. É um homem terreno, que tinha necessidades. Ele precisava crescer no seu relacionamento com Deus, ele precisava crescer em obediência àquilo para que Deus havia criado nele, para que ele avançasse, né? Deus colocou no jardim, se a gente continua a leitura, Deus colocou no jardim a árvore da vida. Mas o homem nem, posso dizer assim, né, nas minhas palavras, o homem nem entendeu o que era a árvore da vida. Para o homem, tudo que ele tinha já estava bom demais. Mas olha só, que se ele comesse da árvore da vida, a vida eterna ia entrar nele. E ele ia poder desfrutar não só da vida terrena, mas da vida celestial. Mas a gente sabe, né, a gente conhece a palavra. Então a gente sabe que o homem escolheu a independência. O homem escolheu o pecado. O homem escolheu o erro. E por causa disso, ele foi expulso do jardim e tornou isso que nós sabemos muito bem o que é o homem, né? Que não dá mais para dizer muito bom, né? Tudo que a gente pode dizer do homem hoje é muito ruim. Mas isso não foi porque Deus fez errado. Isso foi porque o homem escolheu viver a sua vida independente do projeto para que Deus o criou. Mas quando Deus criou, Deus disse, muito bom, né? Quando a gente chega em Gênesis 6, nós vamos encontrar lá assim, ó, e arrependeu-se Deus de haver criado o homem. Porque foi o que o homem se tornou, vivendo a vida dele, seguindo o caminho dele, fazendo a vontade dele, e muito mais do que isso, né? A gente sabe pela palavra de Deus que aquele homem que foi criado para ser um amigo de Deus, se tornou um parça de Satanás, se tornou um escravo do pecado, e por isso se tornou essa coisa horrenda que nós vimos. Mas eu queria só usar isso aqui na introdução, para os irmãos notarem que o primeiro homem, Adão, sabe, mesmo antes da queda, ele não possuía dentro dele essa identidade de filho de Deus. Ele não possuía a vida eterna como um dom celestial. Ele não possuía a natureza celestial. Então nós podemos dizer assim que a redenção é muito mais do que perdão de pecados. A redenção é o momento em que entra dentro de nós a vida do último Adão, ou a vida de Cristo. Entra dentro de nós a vida eterna, entra dentro de nós, sabe, essa vida que nos dá capacidade de termos comunhão com Deus
e de participarmos como coparticipantes, mas de participarmos da própria natureza divina. Então, o evento do novo nascimento é uma necessidade do homem, posso dizer assim com essas palavras, tá? Antes da queda. Por quê? Porque o homem Adão é terreno. E o novo nascimento é do alto. Vocês entendem isso? Adão também precisava nascer do alto. Só que como que Adão nasceria do alto? Então, para que Adão nascesse do alto, baseado nos textos de Gênesis e na situação do jardim, para que o homem nascesse do alto, ele primeiro teria que ter uma revelação de que ele era terreno e que ele precisava exercitar a sua vontade para ir lá na árvore da vida, tomar daquele fruto e comer. Assim, esse era o caminho para o homem nascer do alto. Hoje, nós, pecadores, como nós podemos nascer do alto? É automático? A gente pode fazer isso a hora que a gente quiser? Não. A mesma coisa. A gente precisa primeiro ter uma revelação de que nós somos pecadores, de que nós não temos a vida do alto, que nós somos naturais, da terra, falidos, terrenos. Esse é o primeiro item. E qual que é o segundo? Então, existe um versículo na Bíblia que se assemelha muito com o que eu quero dizer para vocês, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 12. Está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós podemos assim, fazendo uma ilustração bastante poética, nós podemos dizer assim, ó, que a árvore da vida, ela retornou para nós lá na cruz. A árvore da vida, ela voltou a ser acessível para nós lá na cruz. Quando o Filho de Deus foi crucificado para morrer em nosso lugar, a árvore da vida voltou. Então hoje nós podemos estender a mão, tomar do fruto e comer. Como? Crendo no Evangelho, recebendo Jesus, todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, algumas traduções do Evangelho de Lucas, no capítulo 3, traz lá uma genealogia que começa em Jesus e termina em Adão. E nós temos um problema lá, porque alguns tradutores, principalmente os mais modernos, eles colocaram lá que Adão é filho de Deus. Então, existem teologias em cima desse erro de tradução, que diz que o projeto do Evangelho, né, é resgatar aquele filho de Deus que se perdeu lá no Éden. Mas Adão não tinha natureza de filho de Deus. O texto lá de Corinto deixa bem claro que ele era da terra, ele era terreno, ele não tinha nada de celestial. A natureza de filho de Deus, ela veio até a nós com o nascimento do outro homem, Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então vamos dizer assim, ó, a vida que nós recebemos de Adão, ela é uma vida de criatura de Deus. Claro que toda criatura de Deus tem um potencial para se tornar filho de Deus, né? Adão foi feito com esse potencial. E se ele se alimenta da árvore da vida, né? Ou eu vou dizer assim, se ele, usando todos aqueles atributos que Deus deu para ele corresponde em obediência a Deus, o próprio Deus o conduziria de mãos dadas à árvore da vida. E ele se alimentaria de Cristo e receberia a vida eterna. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? O engano da serpente fez ele duvidar da fidelidade de Deus e o levou para a condição que todos nós sabemos, né? Isso, irmãos, eu estou colocando como pano de fundo, o irmão não trouxe esse assunto lá na conferência, mas eu estou colocando como pano de fundo para entrar no estudo que o irmão trouxe sobre a consciência da vida eterna. Por quê? Porque nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência, sabe, de que o homem não foi criado com a vida eterna. O homem não foi criado com a vida de Deus. O homem foi criado para isso, né? O homem foi criado para dominar, o homem foi criado para representar, o homem foi criado à semelhança com Deus, o homem foi criado e Deus o colocou no jardim e deu para ele responsabilidades de servo, de lavrar e guardar.
E o Senhor deu para ele uma capacidade única para obedecer, porque não era pecador como nós. Então ele possuía, nas qualidades e características que ele foi criado, uma capacidade de obedecer. Porém, o homem desobedeceu. Ele foi enganado pela serpente, desobedeceu a Deus, e por causa desse engano, a morte entrou na humanidade. Né? Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, está escrito assim, ó, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, é natural que nós estamos falando daqui da vida do homem terreno. Esse é o homem terreno, e querendo-nos ou não, todos nós trazemos a imagem do terreno. E nós encontramos essas coisas de Adão, vamos dizer assim, ó, em todas as partículas do nosso homem natural. Todas elas, nos nossos jeitos, trejeitos, reações e ações. O homem terreno está aí. Então, a mudança só pode começar conosco quando a vida eterna vem para dentro de nós. Quando a vida eterna vem para dentro de nós, então é aí que começa a mudança. Bom, Evangelho de João, capítulo 3, eu vou fazer a leitura aqui do versículo 1 até o versículo 8. Está escrito assim a palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, esses 8 versículos aqui, foram os textos que o irmão usou lá, para trazer para nós, assim, essa primeira mensagem sobre a consciência da vida eterna. E o irmão estudou esses versículos conosco, né? E nós aqui também, algumas vezes, já estivemos estudando esse assunto sobre o novo nascimento. E eu queria deixar assim bem claro para os irmãos que tanto no versículo 3, quanto no versículo 6, quanto no versículo 7, onde nós temos na tradução aqui a palavra nascer de novo, no original, essa palavra que foi traduzida por de novo, ela não significa exatamente de novo, ou outra vez. Ela significa do alto. É uma preposição, sabe? Está escrito anotem, que significa do alto. Então, o Senhor está dizendo para Nicodemos que o que ele precisava estava muito acima das faculdades e capacidades dele. Mesmo sendo ele um líder religioso da principal seita da sua época, um grande fariseu chamado principal entre os grandes, porque se você estudar os evangelhos, principalmente o evangelho de João, você vai descobrir que Nicodemos fazia parte do sinédrio. Ele era um daqueles homens do judaísmo que sentava lá junto com os sacerdotes para tomar decisões importantes. Ou seja, a gente não está falando de qualquer pessoa. Era um grande homem religioso. E assim, sabe, o que eu vou dizer para vocês, se não for cômico, é trágico. Porque os fariseus, naqueles dias, eram considerados como cidadãos dos céus, ou os homens do reino. Entende isso? Era assim que eles eram popularmente conhecidos, pelas suas maneiras de se trajar, de se comunicar, de andar. Eles eram os homens separados.
Eram os homens que eram considerados aqueles homens que haviam separado as suas vidas para estudar a lei e colocar em prática. Olha só, não é uma coisa muito grande? Mas o que o Senhor vai dizer para ele? Em outras palavras, o Senhor vai dizer para ele assim, ó, Nicodemos, se você não nascer do alto, com a vida que você recebeu de Adão, você não pode ver o reino de Deus. Aquilo que dizem que você é um cidadão, você não pode nem ver. Se você não nascer uma outra vez, você não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ó, então o Senhor tá alertando ele para a maior necessidade da raça humana, a vida eterna. E então, né, ele pergunta para o Senhor, como que eu posso voltar lá, tornar a nascer? Né, como que isso pode acontecer? E então Jesus, de uma maneira muito simples, prática, querendo realmente elucidar o coração desse homem, Jesus vai passar para ele o que significa a consciência da vida eterna. Então, no versículo 8, o Senhor, ele vai dizer assim, ó, na nossa tradução, tá assim, ó, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Mas deixa eu fazer uma outra tradução aqui, usando a palavra vento e espírito, conforme está escrito no original. Então, ficaria assim, ó, o pneuma sopra onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do pneuma. Está assim no original. Ou seja, o tradutor poderia ter colocado no lugar da palavra vento aqui, poderia ter colocado a palavra espírito. E ele poderia ter colocado lá no final, no lugar da palavra espírito, a palavra vento. Porque na Bíblia, tanto vento como espírito é pneuma. Vocês entendem isso? Então, o Senhor, de certa forma, ele vai trazer esse termo, e a tradução nos ajuda. Porque quando a gente olha para o vento, para o caminho do vento, o que a gente descobre? É que nem mesmo os melhores estudiosos dos caminhos do vento, que são os nossos meteorologistas, conseguem determinar um padrão, consegue estabelecer uma regra, consegue dizer assim, ó, A mais B igual a C. Não! O meteorologista, ele trabalha, sabe com o quê? Previsão. Previsão, ele nunca pode dizer assim, ó, é isso que vai acontecer. Ele tem que, se ele for sincero, ele tem que dizer assim, ó, tudo leva a crer que amanhã vai chover em Londrina. Mas o que acontece quando o vento muda? Mudou o vento. Fala assim, ó, o vento estava soprando para cá, de repente ele virou para lá, e a gente não pôde fazer nada. A gente esperava que a chuva vinha, e a chuva não veio, como a gente está precisando de chuva, né? Mas para que a chuva venha, o vento tem que assoprar para trazer ela, né? Então vamos dizer assim, se a gente usar o texto dessa forma, nós vamos dizer assim que o vento, ele ajuda-nos a ter uma ilustração no texto do que deve ser a vida espiritual. Ou seja, a vida espiritual, ela não pode ser, como era o farisaísmo, um conjunto de regras memorizadas e decoradas. Consegue entender isso? Porque hoje a cristandade mais seleta, mais fiel, tem buscado fazer isso. Até mesmo com as criancinhas. Nós queremos estabelecer um caminho suave para elas. E nós queremos que elas memorizem todos os textos e coloquem em prática. E nós não temos nenhuma dificuldade de chamar isso de vida cristã. Nós falamos assim, ó, eu sou cristão desde que eu nasci, porque lá quando eu nasci eu decorava os versículos e eu tenho quase toda a Bíblia memorizada e eu procuro andar de acordo com aquelas regras. E nosso entendimento é que isso é a vida cristã. Mas o que o Senhor está dizendo, em outras palavras, é que a vida cristã ela começaria quando o Espírito viesse nos governar. Então não é de se admirar que lá em Romanos 8, Paulo vai dizer, de um modo bem claro, e nós lemos isso aqui, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Lá vai dizer assim, ó, que o Espírito, ou o vento, né? O vento testifica com o nosso vento que somos
filhos de Deus. Ou seja, o Espírito sopra ao nosso espírito e diz assim, ó, você é filho de Deus. Sabe assim, não é uma série de regras que nós cumprimos, não. É a vida eterna que vem habitar em nós. A vida eterna é espiritual. Então, quando nós nascemos do alto, acontece esse evento tremendo na nossa vida, aonde para dentro de nós vem o Espírito de vida, a vida de Cristo. O Espírito Santo traz uma nova vida para dentro de nós. E é assim que começa a vida cristã. E o resultado dessa vida cristã é o que o Senhor fala para Nicodemos lá no versículo 8. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é. Ou seja, todo aquele que é nascido do Espírito recebeu de Deus não apenas perdão de pecados, recebeu de Deus uma outra vida que pode agradar a Deus, uma outra vida capaz de obedecer a Deus, uma outra vida capaz de ouvir os sussurros da vontade de Deus e responder em obediência. Ou seja, os nascidos do Espírito não vivem baseado nas regrinhas externas, ainda que o possam ter. Mas os nascidos do Espírito devem ser guiados por quê? Pelo Espírito de Deus. Então, esse é o assunto. Agora eu já estou tratando do assunto que o irmão nos trouxe lá na conferência, viu? A consciência da vida eterna tem o seu início com o novo nascimento. A partir do novo nascer, ou do nascer do alto, recebemos de Deus novas faculdades que nos trarão visão, direção e capacitação. Por isso que o Senhor disse para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Ou seja, a primeira realidade, irmãos, eu preciso dizer isso para os irmãos, porque a vida cristã, tem um versículo, se eu não me engano, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que vai dizer assim, ó, a diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. Então, a vida cristã, ela não chega a nós assim num quadradinho, onde todas as experiências são iguais. Não. Né? Nós recebemos essas experiências das mais diferentes maneiras. Mas uma coisa é fato, tá? Quando nós temos consciência de que nascemos de novo, alguma coisa diferente precisa acontecer na nossa vida. É inadmissível que você receba na tua casa hoje, Maíra, um cidadão completamente diferente de você e não produza nenhuma mudança, nenhuma crise, não produza nada. Então, sabe, essas pessoas que dizem assim, ó, eu nasci de novo e a minha vida continua do mesmo jeito, e eu não tenho consciência da vida eterna, eu não tenho prazer nas coisas de Deus, eu não tenho nenhuma expectativa, então eu tenho que dizer para você que é muito provável que você conhece a teoria, a teologia, né? Mas que você ainda não experimentou isso. Uma vez, um irmão, ele fez a seguinte comunicação com outro irmão, como são dois irmãos muito queridos, então eu prefiro não falar o nome deles. Mas o irmão falou assim, eu queria que os irmãos orassem pelos meus filhos. Aí aquele outro irmão falou assim, mas qual é a razão que nós devemos orar para os seus filhos? Aí o irmão falou assim, irmão, meus filhos precisam nascer de novo. Aí o irmão abraçou ele, puxou de canto e falou assim, onde já se viu você falar uma coisa dessa? Seus filhos estão com a gente aqui desde pequenininho. Como é que você vai dizer que teus filhos nasceu de novo? Aí o irmão falou assim, irmão, eu tenho certeza que meus filhos nasceu de novo. Ele falou assim, mas como que você pode dizer que você tem certeza disso? Ele falou assim, eu nunca vi mudança na vida deles. Entendem isso? Então, os meninos estavam lá, participando da escola bíblica, participando do culto, andava com a Bíblia debaixo do braço, decorava versículo, mas eles ainda não haviam experimentado a chegada dessa nova vida. Eles estavam fazendo tudo direitinho, mas não haviam experimentado a chegada dessa nova vida. Então aquele outro irmão falou assim, irmão, você é muito radical. Se você continuar pensando assim, você vai perder os seus filhos. Agora, eu não sei quem tinha razão, sabe? Porque os meninos estão perdidos mesmo. Os meninos estão perdidos mesmo. Mas eu prefiro acreditar que eles estão perdidos porque nunca nasceram de novo,
do que eles se perderam porque o pai orava para eles nascer de novo. Não é verdade? Eu prefiro acreditar. Bom, vamos continuar? João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Essa palavra vivifica, no original, ela significa produzir vida. Exatamente isso. É zoopoieu, ou seja, produzir a vida eterna. Ou seja, é o Espírito de Deus que produz a vida dentro de nós. Agora, a carne, ou seja, essa capacidade da nossa carne, para nada aproveita. E nós vamos descobrir no discorrer desse estudo que o grande concorrente da vida eterna é exatamente a nossa carne religiosa. Porque a carne, ela ocupa o controle do pecador o tempo inteiro. Mesmo quando o homem está caminhando lá sobre os tentáculos de Satanás, ele tem aquela falsa ideia que ele está se governando. E ele tem essa falsa ideia por quê? Porque a carne, aliada de Satanás, está levando esse homem em direção à morte, né? Então ele acha que ele está no controle. Quando o homem é salvo, o que a carne faz? A carne procura rapidinho descobrir meios de produzir uma falsa vida cristã em nós. Para quê? Para que você não se relacione com a nova vida que veio habitar em você e seja transformado. Porque na medida que você começa a se relacionar com essa nova vida, você passa a identificar o que é carne e a permitir que o Espírito traga o governo dos céus para a sua própria vida. Então, a carne religiosa, ela se torna nosso maior adversário. Porque o que é a carne religiosa? É um meio da gente continuar soberano. Então, é muito sutil isso, né? O texto ele vai deixar bem claro, o Senhor diz, é o Espírito que produz vida. Ou seja, funcionar na carne é só morte, tanto para nós quanto para os outros. Agora, o Espírito não, o Espírito produz vida. O Espírito produz ressurreição. Então, como é maravilhoso a gente saber que a partir do momento em que nós nascemos do alto, nós recebemos para dentro de nós uma nova vida. E uma maneira da gente comparar essa nova vida, uma maneira boa da gente fazer aí um comparativo para essa nova vida, é o casamento. Por quê? Porque o casamento é uma ilustração perfeita do que é o nascido de novo. Porque o nascido de novo, ele traz para o mesmo lar uma outra personalidade. Uma outra personalidade. Então, quando a gente nasce de novo, a gente recebe para dentro da gente uma outra personalidade. E assim, sabe, essa é a grande diferença, né, do casamento. Mas, vamos dizer assim, né, num casamento normal, onde você tem um casalzinho apaixonado, né, você vai ter isso, sabe? Agora, duas personalidades diferentes vêm habitar debaixo do mesmo teto. Mas porque eles se amam, amam demais, né? Então, um vive para agradar o outro, né? Então, na primeira semana, né, quando o amor deixa a toalha molhada em cima da cama, né? Aí a amada, né, ela vai lá, tira a toalha, coloca no varal, né? E ela vem, senta do lado do amor e fala assim: ô, meu amor, sabia que você tá tão lindo, mas aquela toalha lá em cima da cama não é muito bom, é melhor colocar no varal, né, meu amor? No começo é assim, né? Até quando perde a paciência, né? Até quando perde a paciência é assim, né? Ô, meu amor, você cozinha tão bem, mas se você colocasse um alho para fritar, o arroz ia ficar um pouco mais saboroso, né? No começo é assim, não é? Mas é assim o nosso relacionamento com a nova vida. Então, eu estava compartilhando hoje, né, sobre quando o Senhor me fez nascer de novo. Quando o Senhor me fez nascer de novo, né, eu recebi todas aquelas coisas maravilhosas, perdão, salvação, né, novo nascimento. Eu saí assim, numa experiência maravilhosa, pisando nas nuvens, né? Aí eu fui para casa dormir, acordei com um cântico novo. Só que eu era um viciado, né, um alcoólatra, uma tragédia. Então, quando foi no outro dia, 11 horas, a primeira coisa que eu fiz, né, eu ouvi o botequeiro me chamar, né? Então eu corri lá tomar uma para abrir o apetite. Então quando eu cheguei lá, que eu peguei aquela bebida, e eu fui colocá-la na boca,
Então aquela nova vida que tinha entrado para morar dentro de mim, ela comunicou comigo com essa gentileza. Olha que gentileza! Eu ouvi claramente dentro de mim, sabe, a nova vida, a vida eterna, a vida de Cristo, falar assim comigo, ó, Jonas, você não precisa mais disso. Como aquela amada, né, que fala assim, ô meu amor, fala assim, com tanto carinho, sabe? Jonas, você não precisa mais disso. Nossa, que gostoso ouvir aquela voz, saber que agora tem outro habitante dentro de mim, santo, justo, reto, bom, né? E graças a Deus que naquele momento, imediatamente, eu fui liberto. Naquele momento eu fui liberto, sabe? Aí eu comecei a ter um relacionamento com aquela nova vida. É isso, irmãos, consciência da vida eterna, ela precisa gerar isso em nós, um relacionamento com a nova vida. Então eu me lembro do dia que eu saí para ir para a padaria, sabe? Contando moeda para comprar os pães. E aí passou uma pessoa do meu lado e aquela nova vida pegou e falou assim, ó, reparte o pão. Sabe assim, reparte o pão. Eu estava começando a aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso é exercício espiritual, irmãos. Que eu estou falando aqui, mas provavelmente todos os nascidos de novo aqui já ouviu a nova vida, falar, vem para cá, esse caminho é melhor, é por aqui, né? Essa é a vontade do Senhor. E quando a gente responde em obediência, qual que é o resultado? Né? Porque infelizmente no relacionamento não é assim, né? Coitada da esposa, ela procura fazer de tudo para agradar o marido. E o camarada chega em casa e fala assim, não fala nem obrigado, né? Nem obrigado. Com o Senhor não é assim. Sabe, quando a gente responde a nova vida, o resultado é que o nosso coração é cheio de afagos, de carinhos, de beijinhos, de palavras de encorajamento, né? Oh, você agora é o Filho de Deus! Não é maravilhoso isso, né? E você chora de alegria. Você chora de alegria porque você está ouvindo dentro de você o próprio Pai comunicar assim, ó, esse é o meu filho amado. É isso. Então, é disso que nós precisamos. Isso é a consciência da vida eterna dentro de nós. Todo nascido do alto recebeu essa vida. E nós temos meios para interromper essa comunicação. Sabe, nós temos meio, porque o Senhor veio para habitar em nós, e Ele veio para habitar em nós e para trazer toda a realidade celestial para dentro de nós. Mas nós temos meio para interromper. Assim como no casamento, né? Que a gente continua repetindo os mesmos erros, repetindo os mesmos erros, e de repente a gente descobre que a gente vive em dois, mas está sozinho. Por quê? Porque não há mais comunicação. Foi perdido aquele canal de comunicação. E como que nós podemos, no casamento, restaurar o canal de comunicação? Exige um preço muito alto, mas tem um caminho. Normalmente é um caminho, né? É um caminho de retorno difícil, de pedir perdão, de negar a si mesmo, né? De reconhecer os erros e de buscar uma restauração. Às vezes dá tempo, às vezes não dá mais, não é verdade? Mas com o Senhor não é assim. A vida que o Senhor nos deu é chamada de a vida eterna. Graças a Deus. Essa vida não tem mais fim, sabe? O Senhor nunca vai pegar um filho e desfiliar. Fala assim, ó, eu fiz um filho e desfiliei. Não. Todos os nascidos de Deus são filhos de Deus, filhinhos de Deus. E nós precisamos realmente aprender a quais são, vamos dizer assim, os meios que essa vida eterna funciona. Como que nós podemos exercitá-la? Como nós podemos realmente fazer a vida eterna funcionar de uma maneira plena? Como que nós descobrimos na palavra os caminhos de restauração, não somente do nosso andar, mas do próprio ouvir a vida eterna? Como que nós podemos, né, voltar para aquele relacionamento de início, né? Aquele relacionamento precioso que a gente tinha no começo. Bom, irmãos, ela irá nos conduzir a um gradativo apreciar da vida de Cristo dentro de nós. A vida eterna já começou dentro de todos os nascidos de Deus. Todavia, precisamos
conhecer os princípios que a regem. É o relacionamento com a nova vida que nos levará a uma constante transformação. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Olha aqui, Filho com letra maiúscula, tá? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Esse texto, irmãos, nos ajuda a compreender o que é a vida eterna. Ou seja, a vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é o próprio Filho de Deus. Então, sabe, não pensa você assim de uma maneira diferente. Quando você foi salvo, Deus comunicou com você a própria vida do Filho dele. É a vida de Cristo. Por isso que Paulo pode dizer assim, ó, Cristo vive em mim. E eu também digo, e você também precisa dizer. Porque essa é a verdade. Nós não recebemos um pouquinho de poder, uma partícula de vida, um pedacinho do Senhor. Não, é o próprio Senhor mesmo que veio habitar em nós. Quando Paulo conheceu o Senhor, as primeiras palavras de repreensão que ele ouviu do Senhor foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava perseguindo o Cristo que vivia dentro de cada um daqueles irmãos. Sabe, irmãos? Então, essa consciência da vida eterna e essa busca pelo desenvolvimento desse relacionamento vai nos levar à cruz. E eu quero falar da cruz hoje com os irmãos, não apenas como aquela ferramenta nojenta que o Senhor foi pregado lá na cruz, onde ele morreu. Mas eu quero falar da cruz como um princípio que está na eternidade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então eu posso dizer assim, que a cruz romana foi uma ferramenta terrena para que nós pudéssemos ser resgatados. Mas existe uma cruz antes da cruz romana. Ó, quando o nosso Senhor comunicou essas verdades lá de Mateus 16, sobre tomar a cruz, ele não tinha sido crucificado ainda. E ele disse assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o princípio da cruz, ele está na Trindade. E como que nós podemos dizer que o princípio da cruz está na Trindade? Porque quando nós olhamos para o Pai, né, o pouco conhecimento que nós temos de Deus Pai, aponta a glória para onde? Deus está pedindo assim, ó, eu quero glória, eu quero glória, eu quero glória? Não, de jeito nenhum. Quando nós olhamos para o Pai, ele vai dizer assim, ó, o meu filho, esse é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Ou seja, o Pai não está buscando glória para si mesmo. O Pai está fazendo de tudo para honrar aquele filho precioso que ele possui e que lhe traz todo o prazer. E todo esse universo ele criou para que o filho seja glorioso, para que o filho seja engrandecido, para que o seu filho seja tudo em todos. Foi para isso que ele fez as coisas, para honrar o filho. Ou seja, ele não fez pensando nele, ele fez focado no seu filho. E então, vamos para o filho. Vamos procurar aonde está a glória do filho. E aonde você vai encontrar o filho falando assim, ó, me adorem, me glorificam, me sirvam. Aonde você vai encontrar isso? Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar o filho falando assim, ó, o Pai que me enviou. É para ele que eu vivo. Eu não vim aqui nem satisfazer vocês e nem satisfazer a mim mesmo. Eu vim aqui porque o Pai que me amou desde o princípio, também amou vocês. Então eu vim aqui mostrar isso para vocês, que o meu Pai também quer ser o vosso Pai. Ó, então o Filho vai fazer toda a obra para nos levar ao Pai. Sabe que nós erramos normalmente, no partir do pão, principalmente, que nós ficamos tão focados em Cristo que nós esquecemos do Pai, sabe? Então, nossos cânticos é para Cristo, nossas orações é para Cristo, nossas expressões de louvores é para Cristo, mas se a gente estudar a Bíblia com carinho, nós vamos descobrir que nós estamos errados. Porque o Senhor Jesus falou assim, ó, vocês têm que honrar o Pai. Vocês têm que pedir ao Pai em meu nome e Ele mesmo vai atender vocês. Vocês agora são filhos do meu Pai. Então,
não me detenhas, mulher, porque eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Ou seja, o nosso Senhor não está em nenhum momento, ele está preocupado que as coisas sejam centradas nele. Quem chama o centro para ele é o Pai, mas o Filho sempre aponta para o Pai. Lá em Hebreus está escrito assim, ó, palavras do Senhor, tá? Cantarei louvores a Deus no meio da congregação. A gente ajuda o Senhor a fazer isso? A gente não ajuda. Porque a gente nunca canta louvores a Deus no meio da congregação. A gente sempre canta Cristo, 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 Cristo. Né? Não estou desmerecendo o Senhor, misericórdia, e nem banalizando nossas reuniões. Mas eu estou falando isso, irmãos, para os irmãos compreenderem o princípio da cruz na divindade. Então nós chegamos na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, que em nenhum momento ele é um Deus menor. Em nenhum momento ele é um poder, uma força. Não! O Espírito Santo é Deus. E ele é conhecido como o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. E a sua missão não é falar de si mesmo, mas é trazer para dentro de nós essa identidade de que nós somos filhos de Deus. É trazer para dentro de nós revelação de quem é Jesus Cristo. É trazer para dentro de nós essas coisas concernentes ao Pai e ao Filho. Ou seja, você vê três pessoas que você não consegue separá-las, porque elas estão unidas pelo princípio da cruz. Não há egoísmo, não há guerra por valores, por sentidos, por poder, não há nada disso. Há uma trindade funcionando perfeitamente. E o nosso chamado não é menor do que esse, porque nós somos chamados para essa koinonia, ou seja, nós somos chamados para essa relação com a trindade. Nós, a igreja. Agora, já pensou? Nós perdermos essa coisa e poder desfrutar da divindade em plenitude e desfrutar de relacionamento uns com os outros, nessa intimidade onde tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, sabe? Se o irmão Juarez, ele vai ser usado pelo Senhor de maneira gloriosa para ganhar metade da cidade para o Senhor, nós estamos com o irmão Juarez ganhando a cidade, não precisamos ter briga de ego, porque nós estamos juntos, num só corpo, num só espírito, numa só vida. É exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco, com toda a sua igreja. E por que isso não acontece? Por que tem tanta divisão no meio do povo de Deus? Por que essa briga de ego? Por que essa briga por posição? Por que homens querendo arrastar para cá, homens querendo arrastar para lá? Por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque nós pouco conhecemos sobre o princípio eterno da cruz. Então nós temos que entender isso. A vida eterna, para que ela avance em cada um de nós, e para que ela avance nas nossas assembleias, é necessário que a cruz eterna esteja operando em cada um de nós. E a cruz, ela nunca chegará de surpresa, sabe? A cruz nunca vai aparecer na nossa vida assim, ó, eu estava dormindo aqui e apareceu uma cruz. Não. Irmãos, a cruz é um princípio. João capítulo 15, do 1 ao 7. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Irmãos, aqui nós encontramos esse primeiro aspecto da cruz. Um princípio. Porque para permanecermos em Cristo,
nós precisamos negar o nosso eu. Nós não vamos conseguir juntar essas duas coisas, eu e o Cristo. Ou seja, para permanecer em Cristo, eu tenho que negar a mim mesmo. Sabe? Quando eu falo assim, ó, a partir de agora vou eu, você já não está mais permanecendo em Cristo. Você já está na carne. Então, esse é o princípio da cruz. Não mais eu. Esse é o princípio da cruz, que nós encontramos na eternidade. Nós vimos aqui, não vimos? O Pai focado no Filho. O Filho focado no Pai. O Espírito vivendo para glorificar o Filho e o Pai. Sabe? Então esse é o princípio. Permanecer em Cristo significa isso, tá? Permanecer na cruz. Agora, a cruz é também uma decisão. Então eu já citei o texto de Mateus 16. Ou seja, você tem que tomar essa posição de dizer não para você mesmo, para você poder seguir o Senhor. Ou seja, você tem que falar assim, ó, eu preciso da cruz. Eu amo a cruz. Né? E tem uma outra coisa que a cruz tá, irmãos? Que a gente tem que aprender isso de uma vez para sempre. Né? O que é a cruz? A cruz é quando a palavra de Deus diz uma coisa e a minha vontade diz outra e eu fico com a palavra de Deus. Entende isso? A palavra de Deus diz uma coisa, a sua vontade diz outra. Você fica com a palavra de Deus? Você fez o quê? Você seguiu a cruz. Né? Quando aquele sopro da vida eterna fala para você assim, ó, segue aqui. E você diz assim, ó, não, mas eu vou seguir aqui. Né? Aí você é vencido pela coisa e fala, não, Senhor, misericórdia. E você vai seguir aquele caminho da vida eterna. Você só fez isso porque a cruz atuou em você. Né? Ou seja, a cruz, ela sempre vai tratar com o nosso eu. Sabe? São essas verdades básicas que nos levarão a uma jornada em direção à tão sonhada plenitude. Entendemos que o homem precisa nascer do alto para então ver o reino de Deus. Ou seja, enquanto o homem não nascer de novo, ele não consegue ver que tudo é governado por Deus e que ele também deve ser governado por Deus. Ou seja, sem novo nascimento, sem chance, né? Agora, o homem que nasceu do alto precisa desenvolver esse relacionamento com a nova vida para entender o que é o reino de Deus. Sem esse relacionamento, tudo é teoria. Agora, na medida que você começa a ter esse relacionamento, você começa a entender claramente o que é o reino de Deus. O homem que entende essas coisas precisa de um viver de cruz e rendição para, de fato, entrar no reino de Deus. Bom, nós vamos terminar. O último texto. Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler aqui do versículo 11 ao 14. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, Romanos foi escrito para a igreja. E nós encontramos do capítulo 3 até o capítulo 8 verdades maravilhosas sobre essa obra que foi feita por nós em Cristo. Então, com certeza, Paulo não escreveu essa carta dividida em duas partes. O mesmo Romanos, que vai do capítulo 1 e até o capítulo 12, e a gente ama de paixão, tem também o capítulo 13. E aqui no capítulo 13, nós vamos encontrar essas falas do próprio apóstolo Paulo. Ele vai dizer para nós que, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Ou seja, eu quero acreditar que aqueles irmãos lá de Roma já haviam recebido o evangelho há um bom tempo. E, de alguma maneira, eles não estavam respondendo como deveriam. E será que nós estamos? Então, né, nós podemos pegar essas palavras para nós também, né? Será que não está na hora de despertarmos do sono e começarmos a ter uma relação genuína com essa vida que nós recebemos? Né? Então ele vai dizer isso. E ele vai falar de algo aqui, irmãos, que é muito importante para que realmente essa vida eterna tenha pleno desenvolvimento em cada um de nós. Olha só. E digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação plena, está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E agora acho que está mais perto ainda, né? Então ele vai dizer assim no verso 12. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois,
as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ele está falando de algo prático, muito prático, que deve acontecer conosco. Ou seja, nós precisamos, por meio do uso da vida eterna, aplicar isso na nossa vida. Rejeitar as obras das trevas e revestir-se das armas da luz. Isso aqui, irmãos, é um exercício prático da vida eterna na nossa vida, diariamente. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Tá, eu tive estudando isso aqui no original, e eu preciso dizer isso para os irmãos, tá? Aqui, irmãos, o assunto vai muito além do que a gente comer um bolo e tomar um refrigerante depois da reunião, tá? O que ele está falando, porque a gente é tão extremista, que a gente chama isso de glutonaria, entendeu? A gente é extremista. O que ele está falando aqui é que os irmãos deveriam estar ocupados com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo. Que os irmãos deveriam se alegrar nas reuniões ágape e não nos bacanais da vida. Que os irmãos deveriam, buscar a satisfação na vida cristã, juntos, se deliciando de Cristo e não nas noitadas e nas orgias e naquelas coisas concernentes às trevas. Agora, se ele está dizendo isso, é porque é muito provável que os irmãos estavam com o coração dividido. Que os irmãos estavam de um lado querendo satisfazer a Cristo e do outro lado querendo satisfazer a carne, né? Então ele vai concluir dizendo assim, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, Cristo já habitava nos irmãos, como habita em nós. Mas agora ele traz essa palavra, revesti-vos. Essa palavra no original significa vestir de novo, e vestir de novo, e vestir de novo. Ou seja, o nosso Senhor tem tudo o que nós precisamos para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o pecado. E essas coisas precisam ser apropriadas. Revestir é se apropriar. Então eu te dou uma camisa. Você põe lá no seu guarda-roupa, eu te dei uma camisa. Mas você nem sabe que cor que ela tem, porque ela está guardada lá no guarda-roupa. Agora, o dia que você cata ela e coloca no teu corpo, aí você fala, a minha camisa nova que eu ganhei do irmão. É isso. O Senhor nos convida a revestir dele. Todos nós precisamos, irmãos, de mais santidade e menos mundanismo. E não é com ascetismo que nós vamos combater isso, é se revestindo de Cristo. Como nós fazemos isso? Nesse relacionamento com a vida eterna, nós tocamos o Senhor, e cada vez que nós tocamos o Senhor, nós somos quebrantados, nós somos transformados, nós somos revestidos. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui, com muita tristeza, porque eu sei das dificuldades dos irmãos. Mas nós temos, pelo menos uma vez por semana, nós temos uma reunião de oração corporativa. Normalmente ela começa às 8 horas e a gente não sabe nem que hora que ela termina, né? Então tem gente que passa pela reunião. Mas eu posso dizer para os irmãos, assim, nesses anos que nós temos feito essa reunião, que eu consigo contar com uma mão e meia todos os irmãos que participaram dessa reunião. Com uma mão e meia. 2 tem muito. Com uma mão e meia eu posso contar todos os irmãos que participam dessa reunião. E eu posso falar isso para os irmãos assim, não com tristeza, não nada disso. Mas eu vou falar para os irmãos uma verdade da minha parte. Foram raras as reuniões de oração que eu participei com os irmãos. Que eu não saí delas revestido de Cristo. Porque eu toquei o Senhor. Sábado passado nós estávamos só em 2 irmãos. E teve um momento que a visitação do Senhor foi tão grande que eu vou falar para vocês, eu não conseguia nem falar. De tanto gozo e alegria do meu coração, de estar tocando o Senhor e recebendo dele um pouco mais de armaduras para enfrentar Satanás durante a semana toda. Eu estou falando isso para os irmãos como um encorajamento, não como uma cobrança, mas como um encorajamento a funcionarmos juntos pela vida eterna. Existem outros meios, irmãos. Existem outros meios. Eu vivo falando isso para os irmãos, Eu não tenho medo de passar necessidade financeira. Nenhuma. Por isso eu falo isso para os irmãos. Antes de darem uma oferta, orem ao Senhor. Peça direção para Ele. E quando for contribuir,
Nunca contribui com o irmão Jonas, ou com o irmão que está passando necessidade, ou com o irmão fulano de tal, ou apenas com um exercício religioso, coloque dinheiro na caixinha. Mas quando for contribuir, procura sempre dar ao Senhor, com temor e tremor. Sabe por quê? Porque esse é o exercício da vida eterna. Então, a carne quer que você faça o quê? Que você seja mecânico. Faça tudo no automático. Não faça no automático. Exercita a vida eterna. Exercita a vida eterna quando você estiver lidando com dinheiro, quando você estiver comendo, quando você estiver bebendo, quando você estiver viajando. Sabe? Exercita a vida eterna. Tendo uma relação íntima com esse Cristo que habita em nós. Isso é muito necessário, irmãos. Vamos lá. Se amarmos ao Senhor, vamos deixar a cruz tratar conosco. Irmãos, sem esse treinamento, a vida eterna não terá qualquer valor para nós. Lembrem-se disso. O vento sopra onde quer. Que o Senhor nos conduza em direção à sua vontade. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, eficaz, poderosa. E nós entregamos ela a ti, Senhor. E nós pedimos a ti, Senhor, que pelo teu poder, o Senhor comunique essa vida no coração dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.